Shalom, queridos, estamos aqui no nosso devocional em Deuteronômio, a partir aqui do capítulo 4, indo até o capítulo de número 12. Tá bom, queridos? Aí eu quero destacar aqui, nessas leituras desses capítulos, o que está aqui no versículo 1 do capítulo 11, que diz assim: Amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Vou ler novamente. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Amém, queridos? Muito bem. O tema para essa palavra que eu quero dar para a nossa meditação nesse momento é o seguinte: amar a Deus requer seguir os seus critérios. Você pode repetir comigo? Amar a Deus requer seguir os seus critérios. Amém? Queridos, no decorrer desses capítulos, por muitas vezes nós vamos sempre lidando com o incentivo, o conselho de Moisés para que venhamos amar o Senhor, obedecer os seus mandamentos, segui-lo, e mostrando que fazendo isso nós teremos benefícios. Moisés também nos ensina que quando falhamos, quando quebramos, pecamos e desobedecemos ao Senhor, apesar de assim fazê-lo, quando falhamos, ele diz que nós podemos voltar para Ele quando nos arrependemos de todo o coração e dizendo que Deus ele é bom, Ele é longânimo, Ele é misericordioso e que Ele faz, Ele tem prazer em ter misericórdia do seu povo, Ele tem prazer em estender a sua misericórdia ao seu povo, Ele fala, por exemplo, no capítulo 4, que nós vamos encontrar o Senhor quando o buscarmos de todo o nosso coração, amém? Então, Moisés ele vai reforçando isso de uma forma muito surpreendente, de uma forma muito maravilhosa, mostrando como é maravilhoso, servir a Deus, segui-lo. Inclusive, ele faz isso baseado, fazendo um contraste, entre as nações não serviam a Deus, mostrando que aquela vida que eles seguiam, adorando outros deuses, seguindo o curso das suas próprias vontades, sem ter critérios, sem ter um padrão para viver e um padrão que não vem deles mesmo, mas sim do Senhor. Aquilo que eles seguiam deles mesmos, daqueles deuses, era uma vida que conduziu eles todos à destruição. De certa forma, todos aqueles que não serviam a Deus, os outros povos, estavam fadados à morte, destruição e castigo eterno. Mas aqui Deus ele começa a mostrar para o seu povo que obedecer os seus preceitos conduziriam eles à vida. E Moisés também faz um contraste também com tudo aquilo que o povo já tinha visto, o povo de Israel em relação a Deus, os seus sinais, suas maravilhas, que Deus maravilhoso, que salvou o seu povo, tirando eles dali com mão forte, inclusive dizendo que Deus fez isso com os outros povos. Você nunca ouviu uma história assim, você nunca ouviu e nunca verá, porque apenas vocês foi dado o privilégio do único Deus e ali retirar vocês com mão poderosa, de vocês verem sinais e maravilhas e coisas assim surpreendentes, Pois bem, e onde eu quero chegar com essa palavra, com essa introdução que eu estou fazendo, contextualizando, é o seguinte, Deus é um Deus de critério, e para que nós possamos seguir os seus mandamentos, os seus princípios, tem algo que nós precisamos desenvolver, que é o amor, o amor pela palavra de Deus, o amor pelo Senhor. Por isso que ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos. Então aqui um grande segredo é que amar, ele requer critérios. Deus não aceita qualquer amor que o homem pode oferecer. Ele quer um amor que provém do homem baseado em obediência. É quando eu obedeço a Deus que de fato eu comprovo o meu amor para Ele e o amor que Ele quer que nós tenhamos. Não é uma palavra vazia assim: eu amo a Deus, A gente fala assim: eu amo a Deus. Mas na verdade, a prova de que nós amamos a Deus é justamente se nós estamos obedecendo a palavra conforme Ele está nos orientando. Amém? Por exemplo, é claro que uma mera obediência também aos mandamentos não necessariamente comprova. Então, o que vai comprovar? O amor em obedecer esses mandamentos para agradar a Deus. Então, ou seja, eu obedeço os mandamentos de Deus com o intuito de agradá-lo, não para o meu mérito, não para minha exaltação particular, mas eu obedeço porque eu estou agradando a Deus. Então, baseado nisso e seguindo esse princípio, então a comprovação de que eu amo a Deus é quando eu obedeço os mandamentos, quando eu tenho prazer em contribuir, quando eu tenho prazer em me santificar, quando eu tenho prazer em orar, em buscar
respeitá-lo, em amar o meu próximo, em andar em ser pacífico, resguardar a minha vida alimentar, resguardar a minha saúde. Então, tudo que os mandamentos, até nas coisas mais simples aqui que você pode ver, como diz, não comereis sangue, por exemplo. Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento, mas aí é um princípio, né? Nós devemos, na nossa alimentação, evitar comer o sangue puro nos alimentos. Por exemplo, devemos retirar o máximo de sangue no preparo do alimento, inclusive nessas coisas que nós consideramos pequenas. Ali tem uma grande demonstração de que amamos a Deus. Quando eu procuro negar a mim mesmo em detrimento das vontades que o Senhor tem para mim, isso é um grande sinal de que eu estou amando a Deus. Então, por isso que eu digo, amar a Deus requer critérios que Ele já determinou. Então, quando eu digo que amo a Deus, eu quero amar a Deus, eu vou amá-lo da forma como Ele quer ser amado. E como Deus quer ser amado? Não é tatuando o nome de Deus no meu corpo, né? Ah, eu quero agradar a Deus, eu vou tatuar aqui o nome de Deus na minha costa. Não é fazendo esse tipo de coisa, mas é simplesmente o quê? Quer tatuar? Tatua atitudes boas no coração. É isso que vai agradar a Deus. Então, eu amo a Deus de todo o meu coração, como diz aqui também o texto, também no capítulo 6 vai falar de Deuteronômio, e eu me movo em obediência aos seus mandamentos, aos seus princípios. Então, quando eu faço isso, aí sim eu estou amando a Deus da forma como Ele quer ser amado, baseado nos critérios que Ele está nos mostrando e nos ensinando para serem cumpridos, né? Aqui não se trata de legalismo, veja, por isso que eu fiz uma observação no início da minha fala. Não se trata de legalismo, porque também a mera obediência também não prova o amor de ninguém. Mas quando o meu íntimo se move em obedecer esses mandamentos de todo o meu coração, aí, queridos, com certeza nós vamos obedecer da forma correta, baseado nos critérios que o Senhor entregou ao seu povo e que no Novo Testamento é massificado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, se pararmos para ver, não existe aqui uma separação entre lei e graça, entre Antigo e Novo Testamento. Na verdade, existe uma complementação. Existe, na verdade, uma compreensão mais ampla que vai sempre nos levar à obediência. Jesus, em João, capítulo 17, diz que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. É como um casamento. Aqui, na verdade, em Deuteronômio, nós vemos, na verdade, Deus estabelecendo um casamento maravilhoso com seu povo. E Ele, como o grande cabeça da família, né? O grande líder dessa família, Ele precisa ser amado da forma correta. Exatamente no casamento, né? Ambos, dentro do relacionamento, nós não podemos fazer o que a gente quer dentro do relacionamento. Nós devemos sempre nos mover fazendo aquilo que agrada o coração do nosso cônjuge. Claro que fazendo aquilo que agrada o coração do nosso cônjuge, baseado naquilo que é correto, e não simplesmente em coisas que não são boas. Não é nesse sentido. Agradando o coração do nosso cônjuge, baseado naquilo que é correto à luz da palavra de Deus. Por exemplo, nunca querer fazer ao meu cônjuge aquilo que eu não quero que faça comigo, e vice-versa. Eu ter essa sensibilidade. Então, amar também é dizer assim, peraí, é pensar assim, peraí, será que eu fazendo isso, eu vou agradar o meu cônjuge? Será que fazendo isso eu vou agradar o meu Deus? Será que eu fazendo isso vou desagradar a Deus? Será que fazendo isso eu vou desagradar o meu cônjuge? Então, amar, ele vive nessa tensão, de nós nunca queremos desagradar o nosso cônjuge, né? Aqui falando de nossa família, claro, e o nosso cônjuge maior, que é o nosso Deus. E também o nosso noivo, né? Que nós estamos aguardando o seu retorno, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nunca esqueça, o amor, ele requer critérios. Esses critérios estão baseados nos princípios e mandamentos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.